Bom dia, meus queridos. Então vamos começar mais uma aula hoje, né, continuar falando sobre calorimetria, mas hoje a gente vai começar a falar dos efeitos do calor sobre os materiais, né? Na verdade, como que esses materiais dilatam quando eu esquento ou contrai quando eu resfrio, né? Então vocês vão entender por que algumas coisas acabam quebrando quando eu dou o choque térmico, por que o vidro quebra quando acontece esse choque térmico, coisas desse tipo que a gente vai analisar hoje, tá? Então, vou pegar a apresentação aqui. Então, vamos começar a nossa apresentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre dilatação térmica. Está aqui bem grande para vocês verem. Então, o que é essa dilatação térmica, né? Ó, em física, podemos dizer que a dilatação térmica é o aumento das dimensões do corpo a partir do aumento da temperatura. Então, nada mais é do que quando eu aqueço um corpo, esse corpo vai aumentar. Se eu aumento a temperatura, esse corpo vai expandir. Se eu diminuo a temperatura, esse corpo vai contrair. Tá? Por que isso acontece? Então, a gente já viu que a temperatura mede o grau de agitação das partículas, ou seja, quanto maior a temperatura, mais agitadas essas partículas estão. E o que vai acontecer? Se essas partículas estão mais agitadas, elas precisam de mais espaço entre si para conseguir oscilar. E para ter esse espaço um pouco maior, o que ela faz? Ela acaba dilatando esse corpo, faz esse corpo aumentar para ter esse espaço, tá? Muitas vezes essas dilatações são praticamente imperceptíveis, tá? Mas é importante que muitas coisas que nós temos no nosso dia a dia, a gente tem por causa da dilatação, tá bom? Então, aqui tem uma foto, né? Espero que vocês consigam ver bem ali a foto, tá? É um trilho do trem retorcido aqui. Por que isso? Provavelmente houve um incêndio onde que tem esse trilho do trem e esse trilho aqueceu demais e ele acabou dilatando, tá? E como ele não tinha para onde dilatar, ele acabou entortando, tá? Então, por isso que pode ver que todos acabam entortando de forma similar, por causa que todos acabam dilatando de forma similar. Por que eles dilatam de forma similar? Porque esses trilhos, eles vão ter o quê? O mesmo material, né? Porque vão ser feitos de metal, ali um metal bem resistente para aguentar o trem, tá? Então, o mesmo material, eles têm o mesmo comprimento inicial, né? Se dependendo da linha, eles têm praticamente o mesmo comprimento inicial e outra coisa que eles têm também vai ser a mesma variação de temperatura, tá? Por que isso? Porque eles foram submetidos à mesma variação de temperatura porque estão no mesmo local. Então, eu sei que estão submetidos à mesma variação de temperatura. Então, aí a gente já consegue ver que a dilatação térmica ela depende de três fatores: o comprimento inicial desse trem, desse trilho, do material em si, né? Nesse caso é o trilho, mas pode ser qualquer material. Então, depende desse comprimento inicial, depende do material que é feito esse corpo, né? Então, cada material ele vai dilatar mais ou menos, tá? E também depende do, da variação de temperatura que esse corpo sofreu, né? Quanto maior a variação da temperatura, maior a dilatação dele, tá? Nós temos, né? A gente divide a dilatação térmica em três partes. A gente divide a dilatação linear, que é nesse caso do trem, é uma linha, uma dimensão apenas, tá? A dilatação superficial, que é uma dilatação numa superfície, vamos dizer, numa placa, tá? Então, como que acontece a dilatação superficial? E também a gente tem a dilatação volumétrica, que é no volume, né? Então, com corpo 3D, professor, mas todo corpo
tem um volume, certo, mas tem esse linear tem uma dimensão muito maior do que as demais, então por isso que eu considero ele como linear. O superficial tem duas dimensões, uma dimensão é bem fininha, a espessura é bem fininha, então por isso que ele é superficial. E o volumétrico não, as três dimensões têm praticamente o mesmo tamanho, tá? Então, são similares. Então por isso que ele tem um volume e eu considero ele como uma dilatação volumétrica. Nunca esqueçam, dilatação linear é uma linha, uma dimensão, superficial é duas dimensões, ou seja, vai ser o da superfície e o volumétrico é três dimensões. Beleza? Nós vamos começar a estudar a dilatação linear. Deixa eu ver aqui. Só mexer aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho os três tipos de dilatação. A linear, né, uma barrinha. A superficial é uma superfície. E a volumétrica é um volume, como está aqui na figurinha. E nós vamos começar, tá, pela dilatação linear. Antes, ó, aqui tem uma charge mostrando como que pode ser usado no nosso dia a dia, né, para afrouxar porcas. Na verdade, o que eu mais uso, a questão da dilatação, é para tirar quando dois copos prendem um dentro do outro. Então, eu acabo usando a dilatação, ou seja, o que eu quero que expanda, que é o de fora, eu aqueço com água quente. E o que eu quero que contraia, que é o de dentro, eu ponho um gelo, né, ou água gelada para que ele contraia. E daí o de fora vai expandir um pouquinho, o de dentro vai contrair um pouquinho, e eu consigo soltar os copos. Só tem que tomar cuidado que o vidro, né, ele pode rachar com esse choque térmico. Por que o vidro pode rachar, né, com o choque térmico? Porque, na verdade, quando eu aqueço esse vidro rapidamente, é o que acontece, esse vidro pode dilatar. Só que ele vai dilatar onde eu estou aquecendo ele. Por isso que quando eu coloco ele numa superfície quente, ele pode dilatar muito rápido e o resto desse vidro não acompanhar essa dilatação. Então, imagine que ele vai expandir embaixo, só que as paredes ao redor desse pirex, né, não vai dilatar. Então, o que acontece? Ele expande e não tem para onde ir, ele acaba quebrando, tá? Diferente se eu aqueço dentro de um forno, que ele aquece uniformemente em todas as dimensões, então ele acaba expandindo e contraindo. O problema é quando esse aquecimento é muito abrupto e eu não consigo passar para todo o corpo, então ele acaba dilatando só uma parte e é por isso que acaba quebrando o pirex, tá bom? Então, muito cuidado com, né, vidros, né, em superfícies frias que pode quebrar. Né? Na verdade, tu tira aquele prato bonito do forno, bem quente, põe em cima de uma bancada de granito, aí ela pode rachar, tá bom? Então, vamos começar pela nossa dilatação linear, que é a mais fácil, tá? Então, como está aqui, ó, é a dilatação predominante em uma dimensão, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, a dimensão vai depender basicamente do comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, tá? E o quanto isso vai crescer. Então, aqui, ó, tem um trilho de trem aqui, que tem um tamanho, que eu chamei de L0, aqueci esse trilho do trem. O que vai acontecer? Ele vai dilatar. Quanto que ele dilatou? Ele dilatou ΔL. Como que eu calculo esse ΔL? Muito fácil. L menos L0, que vai dar a diferençazinha aqui que ele dilatou. Claro que eu não vejo essa dilatação no meu dia a dia tão perceptível, porque é bem pequena essa dilatação, como a gente vai ver. Mas aqui é só para ilustrar para vocês, tá? Então, esse tanto aqui é o quanto esse trilho dilatou, ok? E como que eu calculo esse ΔL, o quanto ele expandiu? É bem fácil. Eu falei para vocês que a, a dilatação linear, que é o ΔL, né? Que é essa variação do tamanho do meu corpo, vai ser igual a quem?
vai ser igual ao comprimento inicial, né? Como eu falei para vocês, escrevendo comprimento inicial. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear do material. Então, se é de ferro, eu vou usar o coeficiente de dilatação linear do ferro. Se for de cobre, coeficiente de dilatação do cobre. Se for vidro, coeficiente de dilatação do vidro, tá? Então, cada um vai ter um valor aqui para esse valor do alfa. Então, esse alfa aqui é a minha dependência do material. E o ΔT é a variação de temperatura, tá? Então, dentro dessas três grandezas, eu consigo calcular o quanto esse meu corpo vai variar. Aqui tem o comprimento final, né? Porque muitas vezes tu tem que calcular o ΔL, e daí depois calcula o comprimento final, que nada mais é do que pegar o L0 e somar mais o ΔL, tu vai ter o comprimento final, que é o L, ok? Aqui só tem os nomes, tá? Então, ΔL, como já falei para vocês, L menos L0. Aqui, ΔT, a gente usa sempre T maiúsculo, tá? Aqui foi erro de impressão. Então, ΔT é T final menos T inicial, tá? Que é a variação da temperatura. ΔL é a variação do comprimento, ou a dilatação linear desse corpo. O alfa, o coeficiente de dilatação linear. A unidade dele é graus na menos 1. Por que graus na menos 1? Tá? Porque o ΔL tem unidade de comprimento e o ΔT de temperatura. E o LZ também tem unidade de comprimento. Então, essa unidade tem que ser cancelada. Por isso que um é graus Celsius, outro é graus Celsius na menos 1. Porque quando eu multiplico os dois, vão cancelar um com o outro, ok? Então, essa é a dilatação linear. Aonde que a gente encontra muita dilatação linear, tá? Se vocês observarem, nas pontes tem um pequeno desnível na entrada da ponte, na cabeceira da ponte. Por que isso? Porque as pontes são elementos compridos e elas também sofrem dilatação. Então, quando elas dilatam, elas precisam ter a junta de dilatação, ou seja, um espaço para dias muito quentes ela dilatar e dias frios ela contrair e não ter problema com essa variação do tamanho da ponte, tá? Então, ele pode dilatar juntamente e não tem esse problema. Tudo bem? Outra coisa também é quando dias muito quentes, a gente observa que os fios do poste acabam ficando, né, com uma curvatura maior. Claro, porque os fios dilataram, então de ficar com mais espaço, acaba aumentando essa curvatura. Dias muito frio, eles ficam mais tensionados. Então, tem que lugares com uma variação de temperatura muito grande, tá? Pode até acontecer o rompimento se não for, né, levado essa parte de dilatação em conta. Outra coisa importante, quando eu dava aula aqui em Camboriú, no curso de agropecuária, né, o pessoal sempre ensinava que a cerca, para ficar uma cerca, né, bem esticada, com os arames bem esticados, ela tem que ser feita num dia bem quente. Para quê? Para que quando o dia fique nos outros dias normais, essa cerca ela acabe, né, contraindo, ficando bem esticada. Se fizer uma cerca num dia bem frio, né, um dia bem quente, essa cerca vai ficar bem frouxa. Então, eles sempre fazem dia bem quente a cerca, tá? Claro que não pode usar esticadores profissionais para cerca no dia bem quente, porque na hora que contrair, pode romper a cerca, né? Mas é mais para cercas que são feitas à mão, o bom é um dia bem quente. Vou fazer um exercício básico aqui, tá, pessoal? Vou pegar esse número 1 aqui, ó, para fazer com vocês, beleza? Então, vou ler aqui, ó. Qual o aumento de comprimento que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1.000 metros ao passar de 0 para 40 graus Celsius, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12,10 na menos 6. Então, aqui é o aumento do comprimento. O aumento do comprimento é o meu ΔL. Ele quer que eu encontre esse ΔL.
Então, eu vou pegar aqui, ó, para calcular aqui. Então, vamos começar aqui a calcular. Ele que é o ΔL. ΔL vai ser igual ao L, a L0, vezes o alfa, o problema dessas letras gregas que tem que ficar inserindo, vezes o delta, é o delta T, tá? Então, agora a gente vai calcular aqui, né? Vou só copiar de novo para ficar mais fácil. Então, o L0, ele tem o quê? Igual a 1000 metros. O alfa, deixa eu pegar ali quanto vale o alfa. O alfa vale 12 vezes 10 na menos 6. Doze vezes 10 na menos 6. Deixa eu botar o menos 6 aqui. Não era isso que eu queria. Opa. Tá, então vou escrever aqui, tá, com circunflexo, para não demorar muito. Então, 10 elevado a menos 6 vezes a variação de temperatura, que vale, né, de 0 para 40. Então, 40 menos 0 vai dar 40 vezes 40. Então, agora vamos multiplicar. Deixa eu copiar isso aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, só para vocês entenderem, aqui, ó, é 1000, então é igual se eu tiver um 10 na 3. Então, eu apago aqui, ó, eu posso tirar 3 daqui, tá bom? E aqui eu tenho mais um. Se eu apagar aqui, eu posso tirar mais um daqui. Agora ficou fácil, né? Posso multiplicar 1 vezes 2 vezes 4. 1 vezes 12, né? Vezes 4. Então, 12 vezes 4 vai estar 48 vezes 10 na menos 2, tá? Então, esse é o meu resultado final. Opa. 48 vezes 10 na menos 2, né? A vírgula está aqui, então anda uma, duas casas para frente. Isso é igual a 0,48 metros. Ou seja, né, esse trilho do trem aqui, quando ele variou 40 graus, um trilho com 1000 metros, variou meio metro. Tá? Então, por isso que eu falo, a variação é bem pequena, né? Ele tem uma variação grande aqui, considerável, meio metro é uma boa variação, mas não esqueçam que esse trilho tem quase 1000 metros de comprimento, tem 1 quilômetro de comprimento. Né? Então, nesse 1 quilômetro, ele acaba variando apenas meio metro. Então, é importante que vocês saibam usar as notações científicas, tá? Porque esses coeficientes de dilatação aí vão sempre ter essa notação científica. E não esqueçam que esse alfa é o coeficiente de dilatação linear.
Então, depois a gente vai ver que vai ter o coeficiente de dilatação superficial e volumétrico. E qual que é a diferença deles? A gente vai ver na próxima parte, tá? Então, essa primeira parte da dilatação linear está explicado, então a gente vai agora para a dilatação superficial. Então, aqui, ó. Dilatação superficial, a mesma coisa, né? Agora eu vou tratar com uma chapa. Tem essa chapa com tamanho A, né? Que eu vou chamar de A0, e depois essa chapa vai ter um tamanho final, né? Que chamou aqui de AF, tá? Que na verdade a gente chama só de A. E esse tanto que ele expandiu aqui, a gente chama de delta A, que é o quanto esse material expandiu. Então, essa aqui é a minha dilatação superficial, o delta E. O delta A é quanto esse material aumentou, tá? E agora, como que eu calculo? O delta A vai ser quem? Vai ser igual o A0 vezes esse beta aqui, ó. Por quê? Porque agora eu estou falando da dilatação superficial. Esse beta vai ser o coeficiente da dilatação superficial. Mas não se preocupe que eu consigo calcular o beta a partir do alfa, tá? E o vezes delta t, que é a variação. Então, a fórmula é praticamente igual, idêntica, né? A superficial, a linear com a superficial, a fórmula é praticamente idêntica, né? E com a volumétrica também, que vai ser bem idêntica, tudo bem? Ó, então aqui, ó, é a área a variação da área, ou seja, a dilatação superficial. Aqui é a área inicial, vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação superficial, vezes ΔT. Então, para calcular a área final também vai ser A0 mais ΔA. E o que é importante aqui, ó, é que esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser igual a 2 vezes o valor do alfa. Quem é o alfa? O coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Por quê? Porque agora eu tenho duas dimensões, então 2 vezes o valor do alfa. Tudo tranquilo? Então, tem uma relação coeficiente de dilatação linear com o superficial, que é essa equaçãozinha aqui. Tranquilo? Então, aqui está tanto as grandezas, né? O delta é a variação da superfície, é o quanto ele vai dilatar, ou dilatação superficial. O beta, o coeficiente de dilatação superficial. E o delta T, a variação de temperatura. Aqui a mesma coisa, as unidades continuam em graus Celsius na -1, tá? Para cortar com o grau Celsius da temperatura, para ficar com a mesma dimensão diária, tá? Tranquilo? Então, não vou fazer aqui um exercício, porque os exercícios são bem similares com a questão da dilatação linear, tá? O importante aqui, né, vocês encontram bastante isso quando vocês olham para um piso, né, vocês veem que tem as juntas ao redor desse piso. Essas juntas se chamam junta de dilatação. Para quê? Para que um dia muito quente esses pisos possam dilatar e eles ocupam um espacinho dessa junta. Então, um piso não vai tocar no outro e forçar até quebrar. Ele vai ter essa junta de dilatação para poder trabalhar. Bem? Então, por isso que é importante ter um espaço entre os pisos para que ele possa ter essa junta de dilatação, que é o quanto ela vai dilatar, é o espacinho que ele vai poder dilatar antes que quebre. Ok? E por último, nós temos a nossa dilatação volumétrica, tá? Esse experimento aqui é bem interessante, tá? É o anel de cravejante, algum nome desse tipo aqui, deve estar escrito em alguma parte aqui, não tá? Mas não importa, eu tenho esse experimento lá no colégio, tá? E o que que acontece? A gente é uma bolinha, né, metálica e um anel aqui embaixo. Quando eu aqueço, quando está frio, essa bolinha passa com facilidade nesse anel. Agora, se eu aqueço a bolinha, eu vou tentar passar pelo anel
ela não vai ter chá, porque ela está dilatada, ela vai trancar no anel, tá? Eu tenho esse experimento lá no colégio, então, assim que a gente puder se encontrar, eu prometo que eu faço com vocês esse experimento aqui, tá bom? É bem legal, né, ver como que, porque é tão pequena a dilatação, a gente não consegue perceber, mas aqui com esse anel, tu consegue perceber o aumento dessa dilatação. E como que funciona a dilatação superficial? Né? Praticamente igual à dilatação linear e à dilatação superficial. Tranquilo? Como que vai ser? Ó, o ΔV, agora eu não tenho mais, não estou mais falando de nem comprimento, nem área, estou falando de volume, por isso que eu estou usando ΔV. Então, ΔV é a variação do volume, a dilatação desse volume. O V0 vai ser o meu volume inicial, esse gama vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico e o ΔT é a variação de temperatura. Tá? Então, pode ver que o esquema da equação é o mesmo para os três casos. E o que é mais legal aqui, ó, que o gama agora vai ser 3 vezes o valor do alfa, né? Então, o alfa no linear, né? É alfa igual a alfa, né? É a mesma coisa. O superficial, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes o alfa, 2 dimensões. E no gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vai ser 3 vezes o alfa, que é 3 dimensões, tá? Então, é importante que vocês não esqueçam dessa regrinha aqui, que é bem importante na hora de fazer um dos exercícios. Ok? Ó, até aqui, ó. Vamos. Aqui. É aqui, ó. A imprensa da. Vamos ler esse aqui, ó. O 1. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros, que é um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente... Tá, esse aqui é bem similar ao que a gente já fez. Eu achei que ia trabalhar com a questão da dilatação. Ó, esse aqui, ó, o 10, ó. Ao ser aquecido de 10 graus Celsius para 210 graus Celsius, o volume de um corpo sólido aumenta 0,02 centímetros. Então, esse aqui vai ser o meu ΔL. Se o volume do corpo a 10 graus Celsius era 100 centímetros cúbicos, determine os coeficientes de dilatação volumétrico e linear do material. Tá? Só corrigindo aqui é o meu ΔV, né? Que eu estou falando de uma dilatação volumétrica. Então, tenho meu ΔV, tenho o valor do V0, tenho a variação de temperatura, né, que vai de 10 graus para 210, então a variação foi de 200 graus Celsius, e ele pede o coeficiente de dilatação volumétrico. Tá? Então, se eu calcular usando minha equaçãozinha ali do cálculo da dilatação volumétrica, eu vou encontrar a dilatação volumétrica. Calculei a dilatação volumétrica, né? Ele também pede a dilatação linear do material. Como que eu faço para calcular a dilatação linear? Se eu tenho a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrico, para calcular o coeficiente de dilatação linear, o que passa? Eu só passo esse trecho que está multiplicando, dividindo e calculo o alfa aqui. Tá? Então, bem simples, não tem problema, vai ter exercícios que vão pedir esses coeficientes aí, então, dessa maneira a gente consegue calcular, porque com um a gente consegue calcular o outro. Ok? Então, por hoje era isso aí, depois vou deixar uma lista de exercícios para vocês, tá? Qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp aí, porque a gente está resolvendo aí, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem, tá bom?